Depois de uma série de vídeos sobre a história do Brasil, sobre as grandes guerras, sobre a Guerra da Coreia, a Guerra Fria, por aí vai. Enfim, acredito que seja a hora de refrescar um pouco as coisas. Por isso trago para vocês mais 5 curiosidades. Dessa vez dando um enfoque mais profundo em eventos históricos, com alguns sustos de conhecimentos geográficos no meio do caminho. Número 1. Estrasburgo. Então, começando a falar de Estrasburgo. Bom, Estrasburgo, acredito que vocês já conheçam essa cidade, já tenham ouvido falar, está localizada na região da Alsácia, na França. Mas vocês sabiam que essa cidade em especial já mudou de nacionalidade mais de 10 vezes? Pois é, como ela está situada mais ou menos ali entre a fronteira da França e a Alemanha, a cidade acabou sendo disputada por séculos e alternou entre os dois países por diversas vezes. Alguns dos principais acontecimentos dessas principais trocas ocorreram, por exemplo, no século XVII, quando Estrasburgo era inicialmente parte do Sacro Império Germânico Romano e acabou sendo conquistada pela França em 1681 sob o reinado de Luís XIV. Alguns séculos depois, no século XIX, após a Guerra Franco-Prussiana, acabou sendo anexada pela Alemanha e passou a fazer parte do Império Alemão, já que fazia parte da Alsácia e Lorena, uma região extremamente rica em minérios e outros recursos naturais e industriais extremamente importantes para a Europa, que naquele momento vivia um cenário de revolução industrial. Só que depois, lá já em século XX, a Primeira Guerra Mundial estoura, a Alemanha perde, e como parte do Tratado de Versalhes, a Alsácia e Lorena, e por conseguinte, junto com essa Alsácia e Lorena, Estrasburgo volta aos domínios franceses e sai das mãos alemãs em anos de 1918 e 1919. Aí depois, mais pra frente, outra vez a troca de mãos durante a Segunda Guerra Mundial, quando Estrasburgo volta a ser dominada pela Alemanha, só que dessa vez a Alemanha nazista, sendo ocupada por alguns anos durante a invasão nazista da França, mas libertada pelos aliados em 1944, retornando definitivamente à França dessa vez. E acaba que essas várias trocas de nacionalidade dessa cidade ao longo dos séculos, ao longo da história europeia, acabou fazendo com que a arquitetura, o estilo, a cultura da cidade realmente fosse uma amálgama, uma mescla muito grande entre as duas culturas, já que quando você observa a cidade, vê fotos da cidade, vídeos sobre a cidade, você percebe que a arquitetura, a cultura, as festas, as ruas, todas elas são realmente uma mistura entre arquitetura e cultura francesas e arquitetura e cultura alemãs. Realmente uma coisa muito bonita e curiosa de se ver. Número 2. Torre Eiffel. Chegando agora então em nossa segunda curiosidade, falo dessa vez então de um monumento, de uma das maravilhas do mundo moderno, que obviamente você conhece, já ouviu falar, já viu em fotos, filmes, enfim, tenho certeza de que vocês conhecem ela, a Torre Eiffel. Mas vocês sabiam que essa Torre Eiffel originalmente era para ser uma estrutura temporária? Pois é, a Torre Eiffel foi originalmente projetada para a Exposição Universal de 1889 em Paris. O contrato estipulava que ela deveria ter um prazo de validade de 20 anos, ou seja, em 1909 já deveria ser desmontada, já deveria ir para o Beléu. Só que, no entanto, Gustave Eiffel, o engenheiro responsável pelo projeto, conseguiu evitar sua demolição ao demonstrar a utilidade da torre como uma antena de rádio. A torre passou a ser usada para transmissões de comunicação, o que acabou garantindo sua permanência e, eventualmente, sua transformação em um dos monumentos mais icônicos do mundo. Curiosamente, no início muitos artistas e intelectuais franceses criticaram a torre, chamando de monstruosidade inútil e alegando que ela estava realmente desfigurando, alterando de uma forma negativa a bela paisagem de Paris. Imagina só se eles tivessem realmente conseguido, em seus esforços, demolir essa estrutura. Você já imaginou Paris sem a Torre Eiffel? Pois é, a história tem dessas coisas. Número 3. O Alasca foi comprado. Agora que já falamos bastante de história francesa, de coisas que estão na França, acho que é interessante a gente sair um pouco da Europa e da França em geral e ir para cá, para as Américas. Então,
Falando um pouco mais a fundo deste assunto, resolvi trazer uma curiosidade relacionada ao Alasca, como vocês acabaram de ver. A compra do Alasca pelos Estados Unidos ocorreu no ano de 1867, quando o território ainda pertencia ao Império Russo. O czar Alexandre II, na época, decidiu vender a região porque o Império Russo estava enfrentando dificuldades financeiras muito grandes e ele tinha medo de que essa região acabasse sendo dominada pelo Império Britânico, que controlava o vizinho Canadá. O acordo acabou sendo negociado pelo embaixador russo, cujo nome não sei pronunciar, mas deixo aí na tela para vocês, e pelo secretário de Estado dos Estados Unidos, William Seward. Após uma noite inteira e longuíssima de negociações, o tratado acabou sendo assinado no dia 30 de março de 1867, estabelecendo a compra do território pela bagatela de 7,2 milhões de dólares. Na época, muitos americanos consideraram a aquisição um erro e chamaram de a loucura de Seward, acreditando que o Alasca era só mais uma terra gelada, sem qualquer tipo de valor econômico. No entanto, depois de 20 anos, a região acabou se tornando um importante centro de mineração de ouro e no século XX acabaram sendo encontradas enormes reservas de petróleo, que acabou impulsionando a economia local. E durante a Guerra Fria, além de sua importância econômica, o Alasca acabou se tornando um posto militar estratégico crucial, permitindo que os Estados Unidos posicionassem suas tropas e radares bem próximos à União Soviética. Hoje, o estado tem um PIB mais ou menos aí por volta de 44 bilhões de dólares e uma população de quase 1 milhão de habitantes, provando que a compra realmente foi um negócio extremamente rentável e eficiente. Número 4. Arte nos Jogos Olímpicos. Após falarmos então de guerras, de alterações territoriais, de monumentos e de economia de compras de territórios, eu acho que é interessante irmos para uma parte mais cultural. Falando então um pouco da arte nos Jogos Olímpicos. Por incrível que pareça, sim, já houve competições de arte nos Jogos Olímpicos, e sua participação ocorreu durante os anos de 1912 até 1948. Elas foram idealizadas pelo fundador dos Jogos Olímpicos modernos, Pierre de Coubertin, que acreditava que o evento deveria unir esporte e cultura, assim como acontecia na Grécia Antiga. Os artistas competiam em 5 categorias principais: arquitetura, que envolviam projetos de estádios e construções esportivas, escultura, pintura, música, literatura, por aí vai. Apesar de serem parte oficial dos jogos, as competições acabaram sendo descontinuadas na edição de 54, porque os artistas eram considerados profissionais, enquanto que os atletas olímpicos na época precisavam ser amadores para dar esse ar mais democrático à competição. E acabava que ficava uma competição, uma disputa extremamente desleal na área da arte, já que os pintores quase todos, em sua grande maioria, eram realmente artistas profissionais em seus ofícios, então acabava que fechava muito a possibilidade de novas pessoas, de amadores, tentarem a sorte e conseguirem ganhar a competição. Então, desde então, os jogos passaram a incluir um programa cultural olímpico, mas sem competições artísticas oficiais, que acabaram sendo substituídas pelas exposições de arte. Número 5. Macapá. E agora, para fechar com chave de ouro, vamos falar um pouco mais a fundo de um assunto um tanto quanto geográfico e trazendo um pouquinho para a nossa realidade, não é? Vamos falar sobre Macapá. Pois é, Macapá é a única capital brasileira cortada pela linha do Equador, sabe? Aquela linha que divide o mundo em hemisfério norte e hemisfério sul, o que acaba conferindo à cidade o título de capital do meio do mundo. Isso significa que a cidade está dividida realmente nos hemisférios norte e sul, permitindo que seus habitantes vivenciem situações como, por exemplo, ver o equinócio 2 vezes por ano, nos meses de março e setembro, que é mais ou menos o momento quando os raios solares incidem diretamente sobre essa linha imaginária, já que, como vocês bem sabem, pelo fato da linha do Equador estar no meio ali do planeta, traçar o planeta em 2, dividi-lo ao meio, acaba que em certos momentos do ano a incidência de raios solares nessa região específica realmente é mais constante, mais forte. E dentro dessa cidade nós temos, naturalmente, como nós brasileiros não podemos deixar de perder essa oportunidade, nós temos vários monumentos, várias construções feitas justamente em torno dessa temática de hemisfério norte e sul habitarem uma mesma região geográfica. Já que nós temos como, por exemplo, aqui o Marco Zero, que é um monumento que marca exatamente onde a linha do Equador cruzaria a cidade, onde a linha do Equador cruza o continente americano. E o Estádio Zerão, que é o Estádio Milton de
Souza Correia, que acabou sendo conhecido como Zerão justamente por estar realmente próximo a esse marco zero. E esse estádio, como você já deve imaginar, tem metade do seu campo concentrado no hemisfério norte e a outra metade no hemisfério sul, mais uma vez criando uma realidade um tanto quanto inusitada. Bom pessoal, essas foram as 5 curiosidades que eu selecionei para esse vídeo. Acreditem, em uma tarefa bem difícil conseguir escolhê-las. Vários ficaram de fora, como por exemplo, vocês sabiam que o vôlei originalmente não era chamado de vôlei, mas sim mintonete? Ou ainda que a guilhotina, aquele símbolo famosíssimo da Revolução Francesa, continuou em uso na França até o ano de 1977? Ou ainda que o Brasil já teve pena de morte? Por aí vai. São assuntos, porém, que eu acredito que terão que ficar para próximos vídeos. Por mais que me doa no coração, esse formato de 5 curiosidades, ao meu ver, é realmente o mais próximo, o mais viável para mim e para vocês. Então, por hoje é só. Espero que tenham gostado do vídeo. Até a próxima.